Capítulo 22 Pântano da Fantasia 2 O Wilk observou o acampamento dos homens lagarto enquanto voava do alto de sua águia de 3 garras. Uma torre de vigia, um altar, um caldeirão xamã, uma estátua naga. Havia muitas coisas que chamavam sua atenção, mas ele estava procurando apenas um único alvo. Homem lagarto ancião. O templo naga no centro era um pouco difícil para ele agora, então ele simplesmente o deixaria em paz por enquanto. O Elder Lizardman, no entanto, não era tão desafiador, então ele temia que se não cuidasse dele sozinho, Isaac ou um dos outros grupos poderia roubá-lo dele. Teria sido possível forçar a passagem como um grupo, mas foi mais fácil para o Wilk ir sozinho. O ancião Lizardman tinha vários soldados de elite, arqueiros e xamãs para apoiá-lo. Foi muito difícil naquela época. Como ele não tinha a rainha fantasma serpente estelar naquela época, ele fez a vanguarda beber a poção protetora da serpente estelar. Era a recompensa por matar 100 Star Snakes. E erguia um escudo ao redor do usuário que podia absorver dano em proporção à inteligência, tudo sem consumir muito mana. Desta vez vou conseguir salvá-lo. Como era um item consumível, era importante guardá-lo para um dia chuvoso. O Adventurers Canyon ainda era considerado uma extensão do tutorial, mas era muito mais um campo de batalha. Não havia como saber que situação ele poderia encontrar no futuro. Era uma dinâmica completamente diferente comparada à primeira fase, onde era preciso sobreviver apenas um certo número de dias enquanto defendia o acampamento. Conforme ele voava mais baixo, ele entrou no alcance de agressividade do arqueiro Homem-Lagarto na torre de vigia, que puxou seu arco apesar da surpresa. Uau! A flecha saltou energicamente do arco, mas não conseguiu atingir o alvo pretendido. A visão dos arqueiros simplesmente não conseguia acompanhar as curvas fechadas da águia de 3 garras. Ouvindo a comoção, Lizardmen começaram a se aglomerar em sua localização. Um Shaman lançou um Ice Bolt em Wilk. Saak. A Ghost Queen Star Serpent absorveu-a facilmente, no entanto. O Wilk então aproveitou a chance para lançar sua adaga vampírica no arqueiro na torre de vigia. Puck. A espada afundou nele com força enquanto o homem-lagarto arqueiro caía no chão. Ao ver o cadáver de seu companheiro diante deles, os homens-lagarto sacudiram seus tridentes com raiva, mas o que eles poderiam fazer? Eles estavam desamparados, pois ele estava fora de alcance. Como cães latindo para uma galinha que voou para o telhado. As únicas ameaças eram os arqueiros e os xamãs. Os soldados de elite, com seu físico superior, poderiam apunhalá-lo com seus tridentes se ele chegasse muito perto do chão, mas o Wilk não cometeria um erro tão iniciante. Ele derrotou os arqueiros um por um usando sua adaga vampírica, enquanto continuava a absorver todos os feitiços lançados em sua direção. Seria melhor se eu pudesse lidar com todos eles ao mesmo tempo. Claro que era um local bem difícil de se chegar, só se tornaria conhecido como um ponto de caça na metade da Batalha do Canyon. Embora fossem um tipo de lagarto, eles ainda tinham algum nível de inteligência. Eles eram descendentes dos Nagas, uma raça antiga que já foi uma civilização próspera. Assim que descobrissem que ele poderia devolver os feitiços mágicos que estava absorvendo, eles provavelmente parariam de atacá-lo com magia. Assim que ele acumulasse feitiços suficientes, ele atacaria os xamãs. A adaga vampírica continuou a tirar a vida dos arqueiros, um após o outro, e quando ele estava prestes a começar o massacre, um homem-lagarto gigante apareceu à distância, liderando um esquadrão de elites. Homem-lagarto ancião. Ele empunhava sozinho um tridente tão grande que um homem adulto teria dificuldade para levantá-lo. Na verdade, veio até mim, algumas celas de couro e estribos, então a jornada foi muito mais confortável do que da última vez. Isso tornaria tudo ainda mais rápido do que ele esperava. O Wilk não hesitou em enviar uma bola de fogo em sua direção. SRRRR. Quando o homem-lagarto ancião balançou seu tridente, uma onda de gelo explodiu, anulando a bola de fogo. Uma arma mágica com poder considerável. Ainda assim, tudo isso fazia parte do plano de Wilk, pois era apenas uma cobertura para a adaga vampírica que afundou no tornozelo do homem-lagarto ancião. Sangue verde começou a escorrer do ferimento. O ancião sentiu que algo estava errado e olhou para baixo para examinar seu tornozelo. Maldição do basilisco. A adaga vampírica estava coberta com um veneno mortal que era forte o suficiente para superar até mesmo a forte imunidade dos homens lagarto.
É claro que o homem-lagarto ancião não sucumbiu tão facilmente, embora a área desse estágio fosse bem grande, as pessoas se aglomeram nos primeiros campos de caça. Embora sentisse que sua perna estava um pouco fraca e paralisada. Isso não prejudicou significativamente seu movimento. Eu deveria conseguir acabar com ele mais rápido em combate corpo a corpo. Depois de cuidar de todos os Lizardmen xamãs, o Wilk decidiu descer. Conforme ele se aproximava do chão, a miragem do pântano começou a afetá-lo. Ainda assim, o Wilk não precisou invocar seu trabalho Geber para validar que tipo de terreno ele encontraria sob seus pés. Não houve tempo suficiente para isso, e também não era necessário. Cada um dos lagartos estaria correndo em sua direção, então ele precisava de pelo menos espaço suficiente para dar 3 passos em qualquer direção. O Wilk levantou Grandia enquanto concentrava seus sentidos. Sejam as ondulações na água pantanosa ou as vibrações do solo enquanto os homens lagarto atacavam, ele podia senti-las claramente. Ele poderia até ter uma boa ideia de quais áreas eram terreno firme e em quais ele poderia afundar. Isso só foi possível devido ao seu alto atributo de agilidade, mas naturalmente seus 40 anos de experiência em combate também desempenharam um papel crucial. Sha'ak, tradução. O Wilk se moveu para a direita enquanto brande a sua espada, lançando jatos de sangue verde pelo ar. Tridentes que haviam sido partidos em pedaços afundaram nas profundezas das águas pantanosas. Estrondo. Uma Fireball chegou à cabeça de um Elite Lizardman. Diferentemente do Elder Lizardman, esses caras não tinham a resistência mágica necessária para sobreviver a ela, consumível. Eles eram apenas um pouco maiores e pareciam mais ameaçadores devido ao seu tamanho. Claro que se muitos corressem ao mesmo tempo, poderia se tornar um pouco problemático, então o Wilk se concentrou em despachar esses elites, um veneno hipnótico que pode ser ingerido ou aplicado em equipamentos. Quando seus números começaram a diminuir, o Homem-Lagarto ancião entrou em ação. Devido à sua impressionante regeneração, ele já estava totalmente recuperado da lesão no tornozelo. O Wilk deu-lhe toda a sua atenção enquanto o tridente continuava a emitir magia de gelo. Armadura. Kalang e D. O tridente e a espada ficaram em um impasse, pois se tornou uma batalha de força, 5.600. Era difícil dizer quem tinha vantagem quando suas armas se cruzaram, mas o equilíbrio de poder logo mudou. Mais 7 agilidade. Pode aumentar a velocidade de movimento em 20% por 10 segundos, mas resultará em uma redução de 20% quando a duração acabar. O Elder Lizardman estava usando uma arma de 2 mãos enquanto o Wilk estava usando apenas uma. Puck. A adaga vampírica afundou na coxa do ancião, no momento em que ele estava prestes a tentar atacá-lo com a cauda. O veneno do basilisco o paralisou momentaneamente e o Wilk não perdeu a oportunidade. Uau! O Wilk separou o corpo do Elder Lizardman com um golpe rápido e limpo. Ao ver o chefe morrer, os outros homens lagarto ficaram assustados e deram um passo para trás. Eles já tinham sucumbido ao medo e não eram mais uma ameaça. Claro que se ele chegasse muito perto do Templo Naga, eles atacariam mais uma vez, mas ele não estava planejando fazer isso. O Wilk não queria matar mais Lizardmen do que o necessário. Seria mais benéfico deixar apenas a quantidade certa deles para trás para atrapalhar o avanço de Isaac. Vou te dar trabalho. Ele se lembrou das ações passadas de Isaac. Ele havia retido alguma informação crucial, colocando toda a aliança em risco. Ele também havia antecipado quais campos de caça o Wilk tinha como alvo, e propositalmente os monopolizou primeiro. Um príncipe inglês que era extremamente astuto e recorria a qualquer meio, ao mesmo tempo em que se retratava publicamente como um cavaleiro branco. Eles estavam do mesmo lado e ele tinha muitos seguidores naquela época, então não foi fácil lidar com ele. Claro, a situação foi bem diferente dessa vez. Olhando para os Lizardmen que começaram a recuar, o Wilk pegou o saque do chão. Tridente do ancião Lizardman. Categoria, arma. Nota, D. Durabilidade, 7.200. Efeito, mais 0 força, pode congelar um alvo, resultando em uma queda na velocidade de movimento. Capaz de neutralizar magia de fogo de poder igual. Espírito de luta do ancião Lizardman. Categoria, joia. Nota, D. Durabilidade, 2.600. Efeito, mais 0 espírito. 20% de aumento na resistência a veneno e magia hipnótica. 20% de aumento na regeneração de saúde. Joia cerimonial do ancião Lizardman.
Categoria: item pessoal. Efeito: pode ser usado como material por alquimistas ou ferreiros. Simplesmente carregá-lo aterrorizará os Lizardmen em um raio de 15 metros. Todos os itens úteis. Embora não fossem bons o suficiente para ser seu equipamento principal, eles teriam um bom desempenho em áreas pantanosas. O mais importante é que a joia cerimonial do ancião Lizardman não cairia nas mãos de Isaac. Ele criou o anel do arco-íris de 7 cores com isto. Uma joia superpoderosa que poderia levar o potencial de 7 habilidades além de seus próprios limites. Era poderosa o suficiente para um homem que tinha sido apenas um cavaleiro-chefe comum, se levantar e se tornar um lorde completo. Portanto, quando o anel finalmente foi parar nas mãos do necromante Logan, foi um desastre. Desta vez será meu. Ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de enfrentar outro exército de 100.000 mortos-vivos. Havia 7 materiais de crafting necessários, e todos eles eram únicos. A única maneira de obtê-los era estar bem na frente do grupo. Colocando seu saque na bolsa, ele então subiu no topo da águia de 3 garras. O grupo de Uyuk conseguiu deixar o pântano da fantasia antes do meio-dia. Tudo isso foi devido à joia cerimonial do Elder Lizardman. Qualquer lagarto que ainda hesitasse em ficar longe do caminho dele seria eliminado com um único golpe de seu tridente. Mesmo quando os Lizardmen caíram no chão, com os ferimentos congelados, o grupo não fez perguntas desnecessárias. O motivo era simplesmente que o Uyuk não era de compartilhar informações sobre seu equipamento, habilidades ou história. Naturalmente, por história eles queriam dizer a história dele desde que ele foi invocado para este mundo. Eles já sabiam tudo sobre o passado de Uyuk na Terra. Como após um trágico acidente toda a sua família morreu, deixando-o órfão. Mesmo durante seu serviço militar, houve uma vez em que ele foi suspeito, mesmo tendo sido a vítima. Ele levou uma vida difícil. Não importa o que ele enfrentasse, não poderia ser pior do que a perda que ele havia sofrido. Talvez tenha sido essa mentalidade que tornou o Uyuk tão forte. Vamos fazer uma pausa e comer alguma coisa. Assim que o Uyuk terminou de falar, Ung Sanghun largou o Lizardman que estava carregando em seus ombros. Enquanto Yukayong e Songana sangravam o cadáver, Li Jae-sung pegou todos os utensílios de cozinha e preparou tudo. Vocês também prestem atenção. Um dia algo inesperado pode acontecer. Mesmo que não fossem responsáveis pela cozinha, todos tinham que saber o básico. Os membros do grupo assentiram enquanto se reuniam ao redor da fogueira. O mais importante é se livrar de qualquer veneno. Para Goblins e Lizardmen, isso pode ser feito facilmente usando seu sangue. Mais frequentemente do que não, era um certo reagente no próprio sangue do monstro que poderia neutralizar o veneno. É por isso que, ao sangrar o cadáver, era preciso primeiro preparar um barril de madeira para conservar uma porção daquele sangue. Se isso não for possível, então espere simplesmente uma hora inteira. Ainda há algumas células que permanecem ativas mesmo após a morte, então o tempo de espera é necessário. Depois que Yukayong e Songane ajudaram a massacrar o cadáver, o Uyuk explicou como cozinhar as partes comestíveis. Primeiro, você pode jogar fora as mãos, pés e órgãos, já que eles geralmente têm fortes concentrações de toxinas, a menos que você possa usá-los como material de alquimista. Para o resto, você pode assar ou fritar. Os membros do grupo estavam absortos na explicação de Uyuk, como se estivessem assistindo a uma palestra de um professor universitário. Ele parece saber de tudo. Quase como se ele fosse alguém que viveu neste mundo a vida toda. Há quanto tempo ele está aqui? No começo ela simplesmente pensou que ele tinha sido um sobrevivente de um estágio anterior da Floresta Primordial. Mas, há quanto tempo foi essa, segunda vez, que o Uyuk mencionou? E o Kayong deixou sua imaginação correr solta. Foi dito que a expectativa de vida de um jogador triplicou em comparação com antes, podendo chegar a 10 anos. O Uyuk ainda parecia jovem. Então se ela comparasse a idade dele com a dela. Não é hora de pensar nessas coisas. E o Kayong se repreendeu enquanto balançava a cabeça para se recompor. Agora era a hora de aprender a sobreviver. Sem mencionar que ela era responsável pela cozinha. Um único erro da parte dela poderia envenenar o grupo inteiro. Você está bem? O Uyuk perguntou, vendo todas as expressões estranhas passando pelo rosto dela. E o Kayong entrou em pânico e rapidamente acenou com as mãos. Ah, não é nada. Se houver qualquer repulsa a esta tarefa, supere-a rapidamente. Estas carnes estão agora em suas mãos.
O Wilk disse enquanto puxava os espetos de carne do barril de madeira. O sangue verde pegajoso dos Lizardmen pingava da carne. Não, está tudo bem, deixe comigo. Ela tinha memorizado todas as receitas. E o Kayong então começou a preparar alguns molhos para ajudar a melhorar o sabor. Usando ingredientes coloridos, a maioria dos quais ela estava vendo pela primeira vez, ela se concentrou em seu trabalho. O grupo olhou para o trabalho dela em antecipação à refeição. Ela está se esforçando bastante. O Wilk assentiu ao ver a determinação na comida de Ilkayong e Songana. Era algo que ele não esperava. Talvez desta vez eu possa comer alguma comida normal. Ele pensou em Leifina, que tinha sido uma subordinada de confiança dele no passado. Sua habilidade culinária tinha sido realmente terrível. Não importa o que acontecesse, ele não poderia permitir que ela assumisse esse papel mais uma vez. O Wilk tomou uma decisão firme no fundo do seu coração.